que são esses padrões, então, né? São proibições que a gente vai ouvindo e recebendo ao longo da vida que nos oprimem, que fazem com que a gente sinta que a gente não é suficiente, que a gente não é adequado. E aqui é tanto para homens quanto para mulheres, tá? Acho que quando a gente olha para a mulher no mundo que a gente vive, tem 1 milhão de outras implicações, né? Que fazem com que esse fardo fique ainda mais pesado. Mas os homens também sofrem essa pressão estética, né? Que churrasco de família nunca teve um cara falando, olha essa barriguinha de chope do tio tal, né? Isso é uma pressão estética, é dizer, essa barriga é inadequada, você deveria ter a outra barriga, seja ela qual for, né? E a gente vai vivendo tudo isso e são padrões completamente antinaturais, né? O que eu quero dizer com antinaturais? Eles vão contra a natureza humana. Então, poxa, se o meu corpo é assim, é porque é natural ser assim. Eu sou fruto da natureza. Então, a minha pele envelhecer, o peito cair, a unha crescer, o cabelo crescer, a sobrancelha crescer, tudo isso é a natureza, é a natureza do nosso organismo. O corpo cresce e se desenvolve dessa maneira. E quando a gente diz que o cabelo tem que ser de tal tamanho, que a unha tem que ser de tal tamanho, a gente está impondo padrões que vão contra a natureza do nosso organismo, né? Por isso que eu chamo esses padrões, além de padrões opressores, além de padrões estéticos, eles também são padrões antinaturais, porque eles vão contra o que é o básico, é a natureza do nosso corpo, né? E quais são esses padrões, né? Por exemplo, aqui eu já fui falando algumas coisas e acho que dá pra gente pensar em várias, né? Fui pensando aqui na minha experiência. Então, esses padrões são a relação com os pelos, com as estrias, com celulite, com o frizz do cabelo, com o formato do nosso cabelo, se ele vai ser liso, se ele vai ser cacheado, se ele vai ser crespo, o quão liso ou o quão crespo ele pode ou não pode ser. Manchas que a gente tem ao longo da pele, então manchas de queimadura, mancha da nossa história, né? Acne, então a acne, ela só é aceitável, aliás, acho que a acne nunca é aceitável, mas ela se torna mais aceitável quando você tá no período da puberdade, depois a acne adulto não combina. Foliculite, que é aqueles pelinhos encravados, sabe quando o pelinho tá nascendo? Tem muito na região das nádegas, das coxas. Gordura, né? Então você ser gordo, você ter gordura na coxa, na barriga, no braço. Então quantas vezes a gente não esconde essa região do braço, né? Não é aceitável, né? Unhas compridas, cutícula, né? O quanto, quando a gente olha para a relação que a gente tem com as unhas, por exemplo, é sempre tirando a cutícula, seja para mulheres ou seja para homens. Homens que se cuidam, homens que fazem a unha, são homens que vão, cortam, lixam e tiram a cutícula, né? O que é uma coisa natural do nosso organismo. Os poros, quantos produtos não tem, né? Pra gente fechar os poros. Os nossos mamilos. Mamilos existem, né? Mamilos fazem parte, mamilos são polêmicos, mas também fazem parte do nosso corpo e eles não podem aparecer, né? Eles têm que estar escondidos pelo sutiã, pelo bojo do sutiã, ou então num biquíni. Muitas mulheres, em muitos momentos, quando elas colocam um biquíni que não tem bojo e o mamilo fica marcado, elas colocam um algodão, uma fita crepe, alguma coisa pra não aparecer o mamilo, que é uma parte do corpo, né? Por quê? Né? Por que a gente esconde tudo isso? E além disso, né, o próprio envelhecimento, coisas que fazem parte, o envelhecimento, a passagem do tempo. O tempo ele passa para absolutamente todos nós, o tempo todo, né? E aí, por que a gente vai tão contra isso? Por que a gente se coloca de maneira tão oposta à vida acontecendo, né? Porque a passagem do tempo, o envelhecer, é a vida acontecendo. E por que será que a gente nega tudo isso? Né? E acho que quando a gente fala dos padrões e do quanto a gente é bombardeada por esses padrões estéticos e por esses padrões antinaturais, isso acontece pra gente a partir das fotos, das propagandas, das referências que a gente tem. Então, é a pessoa na novela, é o que tá na moda, é a modelo na passarela. Tudo isso vai impondo pra gente um padrão que faz com que a gente se compare e que a gente não se reconheça. Eu não me reconheço nas modelos que estão na passarela. Elas são muito mais magras do que eu, né? E existem mulheres magras que não se reconhecem também na moça da novela, porque a moça da novela tem muito peito, tem muita bunda, tem muita coxa, barriguinha, tanquinho, e eu não me reconheço assim porque eu sou muito magra, né? Então esses padrões, eles atingem a todos nós. Eu falo de uma posição, que é a que eu ocupo pela minha experiência, de mulher que não segue esses padrões por ser acima, vamos chamar assim, né? Do que se espera da magreza, né? Do que se espera do corpo magro. Que se espera de um corpo magro. Mas existem muitas outras pessoas que são muito magras
e que sentem que não estão também atingindo esses padrões e se sentem muito cobradas, né? E para isso, nos são vendidas várias soluções. Para a gente resolver o problema da nossa existência, né, de como a gente basicamente é, nos vendem soluções como depilação. E aí a depilação a laser, a depilação definitiva ou não, a depilação da cera, a depilação da Gillette, tudo isso é coisa que a gente consome, né? Tratamentos estéticos, então quantas massagens modeladoras, quantos botox, quantos peelings e limpeza de pele, sei lá quando, cristalização da máscara de não sei o que lá. Quantos cremes a gente não tem que, né, não dizem que a gente tem que comprar. Esse é o creme pra dormir, esse é o creme pra passar depois de dormir, esse é o creme do meio da noite, você acorda às 2h30 da manhã e passa, né? Nos são vendidas muitas dessas coisas, pomadas, ácidos, cirurgias reparadoras, cirurgias modeladoras, a ideia de ter que ir semanalmente a manicure, né? Por que a gente não pode usar a nossa unha como ela é? Talvez cortar por uma questão de praticidade, para não enganchar, mas por que ela precisa estar sempre muito bem feita? Por que ela precisa estar sempre sem cutícula, sempre pintada, não pode estar lascada, né? A ideia de usar sutiã, de usar maquiagem, de tinta para o cabelo, todas essas são ideias que nos são vendidas que geram o nosso consumo, né? Se a gente para pensar, tudo isso faz com que a gente consuma um produto ou um serviço, né? E a minha crítica aqui, tudo isso que eu tô colocando, não é uma crítica às pessoas que fazem uso disso. Eu sei como é se sentir inadequada, né? Eu também existo nesse mundo, eu sei muito bem como é se sentir inadequada, e se sentir isso faz com que a gente se sinta muito mal, e a primeira coisa que a gente faz é querer se adequar, porque é isso que nos ensinam, que a gente precisa correr atrás dessa adequação. Então eu sei como é isso, a minha crítica não é a quem se sente assim e por isso procura um procedimento desses. A minha crítica é esse sistema que continua reforçando a ideia de que a gente precisa consumir essas coisas, de que existe um padrão de adequação e de inadequação. Esse é o meu ponto de crítica, e é um ponto muito importante, né? Para que a gente tenha condições de se sentir representado, de empatizar com isso tudo que eu tô falando. Senão a gente pode achar que eu tô dizendo que a gente não tem mais que se depilar, não tem mais que fazer a unha, não tem mais que cortar o cabelo. E a gente pode, mas a gente não precisa, né?